Bom, pessoal, vamos tratar aqui de um crime que também a gente não vê muito por aqui, né? Mas que é muito comum, que é o chamado crime de descaminho. Antigamente nós tínhamos o crime de descaminho e contrabando, todos no artigo 334. Mas nós tivemos uma mudança no artigo em 2014 e houve uma separação do crime de descaminho com o crime de contrabando. E aí nós temos o 334 tratando do descaminho e o 334A tratando do crime de contrabando. Então diz lá o tipo, sempre lembrando o seguinte, né, que a gente tem as discussões se esse crime devia estar aqui no Código Penal ou deveria ir lá para a lei que trata dos crimes contra a ordem econômica e tributária. Por quê? Porque a gente está tratando aqui, na verdade, de um crime tributário aduaneiro, né? E a gente vai ver o porquê aqui, né? Ó. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Então vejam bem, ó, iludir, na verdade esse iludir tem o sentido de fraudar, de enganar. Enganar quem? A fiscalização tributária aduaneira. Por que a aduaneira? Porque ele fala aqui, ó, o pagamento de direito, né, ou imposto. E quando fala direito ou imposto, né, na verdade a gente está falando aqui em tributo, né? Devido pela entrada, pela importação, pela exportação ou pelo consumo de mercadoria. Então, na verdade, o que ele está tratando aqui nesse crime é quando você, em razão da entrada, da saída, do consumo da mercadoria, você acaba deixando de pagar o tributo. A única coisa que é importante que fique claro, que quando ele fala em iludir, ele está nos levando à ideia de fraude. E quando ele nos leva para a ideia de fraude, significa dizer que não é simplesmente eu deixar de pagar o tributo, né? Mas eu crio uma situação para que o tributo não incida, ou se ele incidir, ele não vai incidir da forma correta ou da forma que me leve ao pagamento. Essa é a ideia. Então, por exemplo, se eu passar pelo serviço de aduana, né, na fronteira do país, ou no aeroporto, ou no porto, o que seja, mas eu passo pelo serviço aduaneiro, e lá eu declaro a mercadoria que eu estou importando, e deixo de pagar o tributo correspondente, eu não estou cometendo crime. Agora, se eu de alguma forma burlo a fiscalização, não declaro, porque o meu objetivo é não recolher o tributo, aí eu tenho o crime de descaminho. Sempre lembrando que o descaminho, por que esse nome descaminho? Porque a gente tem um caminho correto. Se eu estou importando ou exportando a mercadoria ou consumindo, eu tenho a ideia, né? Ou eu tenho como cidadão, né? Eu tenho a obrigação de saber que eu tenho os caminhos próprios para fazer isso, né? Eu tenho que passar pela aduana, eu tenho que recolher os tributos, eu tenho que declarar. Então esse é o caminho correto. A partir do momento que eu desvio disso, então eu estou num descaminho, tá? Por isso a gente tem este nome aqui. A gente tem a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância, né? Como foi visto lá, se não me engano, na apropriação indébita tributária, em que a portaria 75 de 2012 do Ministério da Fazenda entendeu que não são executáveis as dívidas ativas da União até R$ 20.000. Bom, por quê? Porque o Ministério da Fazenda entendeu que até R$ 25.000 o valor não compensa, ou seja, o valor é insignificante. Se é insignificante para fins de cobrança do tributo, pelo princípio da última ratio, deve ser insignificante também para fins criminais. Então, desta forma, tem se aplicado o princípio da insignificância quando esse tipo de crime, o valor, né, do imposto devido não ultrapassa R$ 20.000.
Só que há um detalhe interessante aí, um entendimento formado pela jurisprudência, que diz o seguinte, que se esse tipo de crime for cometido com habitualidade, ou seja, constantemente, várias vezes, a mesma pessoa foi lá no Paraguai, trouxe, né, aquele trabalho de formiguinha, o princípio da insignificância não se aplica. Esse entendimento a gente tem também, né, lá no furto, né, aquelas pessoas furtam pequenas coisas, né, com valores ínfimos, mas em razão da sua reiteração criminosa, a sua habitualidade delitiva, né, eles acabam afastando também o princípio da insignificância. A mesma regra a gente tem aqui no crime de descaminho também, tá? Uma outra coisa, aí é claro também, né, vamos pensar, né, eu fui lá no Paraguai, né, e importei uma coisinha simples, vamos imaginar, eu não sei quanto que é a cota hoje para que se traga mercadorias do exterior, mas vamos imaginar que a cota seja $300, né, e o que eu trouxe são $310, né? Uma coisa que ultrapassou ali, que é insignificante, né? Que não tem sentido movimentar toda a máquina estatal aí, criminal, para poder punir o sujeito em razão de $10, né? O que não significa que não possa ter o procedimento administrativo, isso aí tudo bem, né? Mas se a gente pensar que até R$20.000 também eles não vão se importar com isso, né? Menos ainda o direito penal, né? Nós temos algumas figuras assemelhadas aqui no parágrafo 1º, que não havia antes, aí foi inserido, né? Incorre na mesma pena quem pratica navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei. Navegação de cabotagem, né? Se a gente lembrar lá das nossas aulas, eu acho que é de história, né? Se a gente lembrar, a navegação de cabotagem é aquela exercida dentro do território nacional, né? Seja pelo mar na costa, né, mas dentro do território nacional, sejam no interior do território nacional pelos rios, né? Aquela navegação utilizada para fins comerciais, né? E é claro que aqui, como a gente está tratando de tributação, se fora dos casos permitidos, não é permitidos pela Capitania dos Portos, né, pela Marinha, é permitidos para fins tributários. É isso que ele quer falar aqui no parágrafo 1º, inciso 1. No meu ponto de vista, uma bobagem, porque daria para aplicar lá na Lei 8.137, não precisaria ter trazido para cá esse dispositivo. E sempre lembrando também, né, que quando ele fala aqui, ó, pratica navegação de cabotagem fora dos casos permitidos, é quando há uma burla, há uma fraude também, né? Pratica ato assimilado em lei especial a descaminho. Agora, aqui a necessidade que a lei especial, ela vem estabelecendo o que pode ser considerado descaminho, né? Sempre lembrando que não pode ter a tipificação lá da lei 8.137, porque se tiver, fica lá, senão a gente está aqui no 334. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial. A gente tem um especial fim de agir aqui, né? Um dolo específico no exercício da atividade comercial, ou seja, está punindo aquele sujeito que pratica o descaminho para fins comerciais, né? Ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente, introduziu quando você mesmo trouxe, né? Ou importou fraudulentamente, você trouxe. O fraudulentamente é sempre sem passar pela fronteira, né? Burlando, a fronteira não, desculpa, a aduana, né? A aduaneira, a fiscalização aduaneira. Ou que sabe ser produto de introdução clandestina. Às vezes não foi você que importou e não foi você que trouxe, mas você comprou sabendo que era de lá. Você sabia que houve uma fraude, uma burla à fiscalização aduaneira. Sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem, né? É um negócio meio complicado. Você vai em algumas lojas aí comerciais, né, que elas estão vendendo produtos que a gente sabe
oriundos de fora do território nacional. Como a gente sabe se ele está ou não pagando o tributo, é que é um grande problema, né? Não vamos esquecer que aqui é a necessidade de ter dólar. Bom, e ele lá? Depende de onde ele compra, de onde ele importa, ele tem nota fiscal, a empresa é idônea, né? Tudo isso é levado em consideração para saber da sua boa-fé ou do seu dolo, né? na conduta. Inciso 4. Adquire e recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabem serem falsos. Não adianta você comprar com nota fiscal, mas uma nota que você sabe que ela é falsa, né? Então, há mecanismos, né, de você saber se aquela nota é verdadeira ou não. Você tomou esse cuidado ou não tomou, né? Se não tomou, você assume o risco aqui de cometer o crime. Sempre lembrando o seguinte, né? Esse tipo aqui, a gente está falando, parece que de uma receptação, né? Da ideia de receptação. Na verdade é. Só que a gente tem aqui uma especialidade, né? A gente aplica aqui o princípio da especialidade. Se tratar de mercadoria importada que vem de fora do território nacional, a gente não vai aplicar o artigo 180, a gente vai aplicar aqui o 334, inciso 4, parágrafo 1º, inciso 4, tá? Equipara-se a atividades comerciais para efeitos desse artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências, né? A verdade é que o legislador, né, ele veio aqui trazendo isso aqui é uma norma penal explicativa, né, veio trazendo o conceito de atividade comercial. Engraçado que a atividade industrial ele nunca traz, né? É atividade comercial. O grande problema é que às vezes a gente confunde a industrial com a comercial também, porque a gente pode ter industrial sendo realizado no fundo de quintal, né? Mas ele só trouxe aqui o conceito da comercial. E a industrial, né? A gente pode ter uma interpretação por analogia aqui, sim, porque em conceito a gente pode, né, trazer. O parágrafo 3º, a pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Qual a ratio legis, né, desse dispositivo aqui? A fiscalização é mais difícil, né? Aéreo, marítimo ou fluvial, ou seja, se vier pelo ar, avião, pelo mar, ou se vier pelos rios, né, internos aqui, é muito mais difícil a fiscalização. Por essa razão, há um aumento de pena aqui. Coisas interessantes para a gente saber a esse respeito aqui. Com relação a esse crime, a gente tem aquela exigência também, que alguns chamam de condição de procedibilidade. Eu acho até que é uma condição de punibilidade, mas outros falam até que é uma condição de tipicidade, que é a necessidade da conclusão do crédito tributário definitivo, né? A constituição definitiva do crédito tributário tem que estar pronta, né? Ou seja, aquele processo administrativo de constituição do crédito tributário, em que há ampla defesa e contraditório, ele é imprescindível para o crime. Sem ele não há que se falar em crime. Por quê? Porque o crédito tributário ele só é constituído depois que a autoridade tributária ela conclui que realmente aquela operação comercial realizada ela se enquadra na legislação tributária e a fraude realizada levou ao crédito tributário. Então ali já administrativamente não se discute mais se há o crédito tributário ou não da administração pública, do Estado, da União, né? Encerrou isso, aí sim a gente tem um crime. Antes disso não há que se falar em crime, tá? Tem alguns outros pontos para a gente falar sobre CDs e DVDs, né? E aí a gente volta a falar também nos nossos encontros durante a semana. A gente tem a questão do pagamento do tributo, né? Antes do oferecimento da denúncia eu pago o tributo, né? Extingue a punibilidade, falta justa causa, né, para o exercício da ação penal, como foi visto lá na apropriação indébita tributária,
previdenciária, desculpa, procuração indébita previdenciária. Quando há o refis, né, lembra que a gente tem aquele refis lá? Quando há o refis, a gente tem a suspensão da ação também. E uma coisa mais recente aqui, o artigo 278A do Código de Trânsito Brasileiro, ele trouxe aí a obrigatoriedade da suspensão ou da cassação da CNH para quem utiliza o veículo para crimes de descaminho, contrabando e receptação. Né? Então, foi criado aí um novo efeito da sentença penal condenatória, 5 anos na reincidência à cassação. Maravilha? Grande abraço aí, hein?